Boa noite, você que está em casa, vem conosco aqui para o Acelere no Enem. Eu sou o professor Marcelo Rocha, seu professor de Geografia. Hoje vamos tratar de um tema muito, mas muito importante para o Enem, para a vida, para tudo, gente. Então, o que você vai fazer agora? A gente está começando. Envia aí esse link para a galera da escola, você que está na escola, para o grupo do terceiro ano, para o grupo do cursinho, para a galera que vai fazer Enem, porque é um tema muito importante, não só para a prova de ciências humanas, olha o que eu vou dizer, mas é um tema que pode aparecer na prova de natureza, pode aparecer na prova de matemática, na prova de linguagens e na redação. Como assim? Água na prova de matemática pode aparecer sim, gente, na prova de natureza, enfim, em todas as áreas. Então é um tema muito, mas muito relevante. Acompanha comigo aqui nessa outra câmera para a gente começar a nossa aula. Deixa eu fazer um pedido para vocês. Nas minhas redes sociais, na minha rede social não, em uma só, lá no Instagram, Rocha Geografia. Se você me pedir pelo direct, Rocha, manda um simulado para mim, eu vou lhe dar um simulado sobre essa temática. Não deixe também de seguir as redes sociais, a rede social do Acelere no Enem, tem muita dica, muita coisa legal. Esse projeto que já se tornou aí o maior cursinho pré-vestibular online gratuito do Brasil. Quem não conhece o Acelere no Enem, você deve indicar. A gente quer o Brasil inteiro conectado conosco. E a gente começa falando uma coisa interessante. Vejam o tema que eu coloquei aqui, ó. Planeta Água. Será? Planeta Água. Você lembra daquela música famosa do Guilherme Arantes, né? Terra, planeta, água. Todo mundo lembra. As criancinhas no Dia da Água fazem uma homenagem escutando essa música. E a gente vai falar um pouco também de onde vem essa ideia aí do planeta Água. Hoje a gente não vai falar de hidrografia do Brasil, teremos uma aula específica para isso. A aula de hoje é para te dar um panorama geral sobre a questão da água no planeta. Não esquece disso, beleza? Tema tão importante e tão relevante que a água tem até uma declaração. Você sabia? Olha aí, uma boa referência para sua redação. Declaração Universal dos Direitos da Água. Lembra da Eco 92? Uma das conferências ambientais mais importantes assim, dos últimos anos, no Rio de Janeiro. Então, naquele contexto ali dos anos 90, o debate mundial acerca dos problemas que afetavam o meio ambiente e a água entrou em pauta. E aí foi feita uma declaração com 10 pontos importantes e desafios e prioridades acerca da água no mundo. Desses 10 pontos, eu trouxe 4 pontos que eu considero super relevantes. Coloca aí na tela. Primeiro, a água faz parte do patrimônio do planeta. Patrimônio. Você sabe que todo ser vivo precisa de água, né? Praticamente todos os ciclos existentes de vida, em ciclo de rocha, ciclo de tudo, depende de água. Como assim? Ciclo de rocha depende da água? Claro, vai ler lá sobre intemperismo químico. Você vai ver a importância da água no processo de transformação do material rochoso. Olha o segundo ponto. A água, eu acho linda essa frase, olha. A água é a seiva do nosso planeta. Mano, imagina uma temática na redação sobre saúde pública, sobre algo desse tipo, e tu joga uma dessa na tua introdução. A água é a seiva do planeta, segundo a Declaração Universal dos Direitos da Água de 92. A frase já é explicativa, né? Então tudo depende da água. Olha esse outro ponto. O equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem da preservação da água e dos seus ciclos. Super importante. E esse último, que para mim também é uma das peças-chave dessa declaração, a água não é somente herança dos nossos predecessores, da galera do passado. Ela é, sobretudo,
o empréstimo aos nossos sucessores, às futuras gerações, o cuidado que devemos ter com a água hoje, não é simplesmente importante para as nossas gerações atuais, ou foram simplesmente uma herança do cuidado ou não cuidado da galera do passado. É fundamental, é essencial para o equilíbrio, para a existência das futuras gerações. Olha que peso nisso, gente. Então, de boa, tu pode encaixar isso aqui em várias temáticas envolvendo a redação. De boa, saneamento básico, enfim, em vários temas você pode utilizar essa referência. Beleza? Captou aí? Massa. Mas aí, qual é essa importância? Por que estamos falando disso aqui? Deixa eu voltar para cá. Por que estamos falando tanto disso aqui? É simples. A vida depende da água. Fato. Todos os seres vivos dependem da água. E nós, seres humanos, somos ainda mais dependentes do que qualquer outro. Eu não vou botar isso dentro da escala, todo mundo é dependente, mas nós, seres humanos, somos muito dependentes por uma coisa logo fundamental. O nosso organismo, ele é constituído em sua essência por água. Água no corpo humano. 75% do nosso cérebro. 75% do nosso coração. Tem gente que tem um coração de água mais convertido em gelo, né? A galera aí do coração gelado. Você deve conhecer alguém. Ah, entendi agora porque tem tanta gente fria, né? Porque o gelo no coração petrificou. 86% dos nossos pulmões, do fígado, dos rins. Por isso que a galera, quando não bebe água, afeta logo o corpo todo. Mas os rins choram. Ô, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Manhinha, se manhinha estiver me vendo aí. O médico, toda vez que ela vai pro médico, o médico diz, beba água. Eu descobri que tem um aplicativo que ela usa para lembrar de beber água. Vê que loucura, gente. Vê que loucura. Interessante que a gente tem que aprender de fato a beber água, porque geralmente a gente bebe água quando a gente tem sede. Só que uma vez eu vi um médico falando que a sede já é um alerta do corpo para dizer, ei, não é para tu beber não. Já passou da hora, já passou há muito tempo da... Rapaz, eu vou até beber água depois dessa. Vê que loucura. Bebam aguinha também. A produção tá bebendo água aqui também. Então veja que loucura. É importante para tudo. Você tá estudando, às vezes concentrado, às vezes dá aquela dorzinha de cabeça. Assim, será que eu tô estudando demais? Muitas vezes é falta d'água, velho. Que importante. Então, estudando sempre com uma garrafinha de água. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos fazer uma parada. Tira um print aqui dessa tela ou uma foto, tu bebendo água, me marca lá no Instagram. E marca o Acelere. Marca o Acelere lá no Instagram. Tu bebendo água, assistindo essa aula. Vamos fazer para ver o alcance que isso vai ter. Mas enfim, vamos seguindo aqui em relação a essa temática. Vejam que a aula começa falando com planeta água. Aí tem uma observação bem técnica. Muita gente no senso comum diz a Terra poderia se chamar planeta água porque tem mais água do que terra. Gente, não é. Peraí, o que tem embaixo d'água? Se você está falando da Terra no sentido de mineral, o que tem embaixo d'água? Então, não é que o planeta tenha mais água do que terra, porque aí a gente está falando, quando fala o planeta, fala da composição do planeta. E não é dessa forma. A grande questão é que a superfície do nosso planeta, ou seja, a superfície terrestre, cerca de 70% dela é coberto por água. Veja que interessante. Abre o Google Earth, abre lá e põe o planeta na vertente do Pacífico. Cara, o lado do Pacífico, tu praticamente não vê os continentes. Então imagine que uma face do nosso planeta é coberta inteirinho por água. O Oceano Pacífico é o maior de todos os oceanos. É nele que está, por exemplo, o Círculo de Fogo do Pacífico mais ativo, né? Na verdade, o Círculo de Fogo mais ativo. Chamamos de Círculo de Fogo aquela região que fica ali entre os oceanos. Tem o do Pacífico, tem o do Atlântico. Mas o do Pacífico é que você tem atividades vulcânicas intensas, né? Intensas atividades sísmicas.
tsunamis, naquela região do Círculo de Fogo. Então, literalmente, se você vê um globo e coloca lá na posição do Pacífico, faça essa experiência. Você vai ver que uma face todinha da Terra é só oceano. Então, 71% da superfície. Por isso que a ideia de planeta água. Porém, vamos começar a dialogar sobre isso. A ideia de remeter a um planeta que tem água em excesso nos leva a cometer um seguinte erro, dizendo que se tem água em excesso, a escassez de água não será um problema. E isso é um erro. Por quê? Quando eu pego esse 70% da água da superfície e vejo a distribuição dela, eu percebo que 97% e meio, vamos colocar na média, estão presentes ali nos oceanos e mares. É água salgada, excesso de sais. Eu tenho uma particularidade para falar sobre isso. Se você pegar um rótulo de uma água mineral, você vai ler o rótulo lá, tu vai ver sódio, potássio, zinco, você está vendo minerais, sais minerais. Então, quando usamos essa expressão de água salgada e água doce, muitas vezes você diz a água doce é aquela que não tem sais minerais. Isso está errado, né? A não ser que seja água destilada. Primeiro que a expressão de água doce e água salgada, ela já é meio incoerente no sentido como um todo, principalmente água doce, porque ela não é doce, né? Ela é insípida, é inodora, você não tem cheiro, não tem gosto. Pelo menos assim diz a teoria. Na prática a gente sabe que tem alguns sabores diferentes. Mas doce ela não é. A água salgada de fato é salgada, mas quando a gente usa a expressão água doce salgada, é para se referir ao excesso de sais. Então, a 97% e meio da água da superfície tem excesso de sais. Rocha, a gente não pode usar essa água, não? Claro que você pode, se passar por um processo de dessalinização. Então, num futuro de escassez generalizada, ou em lugares onde a escassez já é uma realidade, o caso, por exemplo, de Israel, no Oriente Médio, uma grande parte da água utilizada pela população, ela é dessalinizada, mas isso tem um custo. Entende? Dessalinizar é um processo industrial. Você vai montar uma fábrica para tirar o sal da água. Geralmente isso é feito até por osmose reversa. Uma técnica aí que utiliza uma espécie de filtro em que parte desses sais eles vão ficando ali nesse filtro e aí você consegue separar a água do sal. Isso tem um custo. Então, in natura, 97% e meio de água é imprópria para o consumo humano, in natura, diretamente. Sobrou 2,5% de água doce, que já é água pra caramba. O problema é que desses 2,5% de água doce que sobrou, a gente tira que mais da metade, quase que 70%, está presente nas calotas polares, é gelo. Tanto o gelo do Ártico, do oceano congelado, né, quanto o gelo de água doce presente no continente. Mas, embora isso aqui esteja relacionado principalmente à água continental, né, que está presente ali na superfície. Ou seja, o que sobra é muito pouco, gente. O que sobra de água doce líquida é muito pouco. Se a gente tira ali a parte da água subterrânea, eu comparo com a água superficial, olha, 4% dessa água. Então a maior parte da água doce está congelada e a maior parte da água doce líquida está no subterrâneo. Então você tem que ter toda uma dificuldade para ter esse acesso. O resultado disso é que a água doce líquida disponível na superfície, de fato, é um bem escasso. E olha, se a gente for comparar e retirar daqui a água imprópria para o consumo em virtude do mau uso, da poluição, o que sobra, de fato, é um número muito pequeno de água que não precisa de tratamento. Então, de repente, se você tem que escrever sobre isso, ou usar esses dados como referência, é interessante você saber essa diferenciação,
A maior parte dessa água do planeta Água não está disponível para o consumo humano de forma natural. Beleza? Mas e a situação do Brasil? Olha, bicho, eu vou te dizer que o Brasil é extremamente privilegiado. De 10 a 12% da água doce líquida do mundo está presente no nosso território. É um número, assim, de fato privilegiado. Mas mesmo assim, a gente não pode dizer que o Brasil respira e vive sem problemas de falta d'água, de escassez hídrica. Pelo fato bem significativo, se a má distribuição da água no mundo é uma realidade, a má distribuição de água no Brasil é uma outra realidade. Porque veja que a maior parte da água disponível doce, líquida do Brasil está na região amazônica, onde vive a menor parte da população. Enquanto que o resto do país, onde você tem de 90% a 95% da população vivendo lá, fica com índice na casa aí dos 3% da água presente na nossa superfície. Então, a maior quantidade de água está onde mora a menor parte da população e a maior parte da população está numa região onde dispõe da menor quantidade de água. Então, há também essa distribuição irregular. Então, estima-se que pelo menos metade da população brasileira não tem acesso à água tratada, potável. Isso é muito sério. Se a gente parar para pensar, hoje a água não potável, a água suja, isso já é estatisticamente comprovado, ela mata mais que guerra no mundo. Se tu coloca no Google, água mata mais que guerra, tu vai ver vários estudos mostrando que o número de pessoas que morrem anualmente em virtude da contaminação por água não potável supera o número de pessoas mortas em conflitos. Isso porque muitos países não têm acesso físico à água. E aí o cara tem que recorrer à água que está disponível ali. Então muitas vezes é água suja. E aí o cara pensa, Rocha, mas beleza, se tem água suja lá, o cara vai beber sabendo que pode ficar doente, cara, e se ele não beber? Ele vai morrer de sede rapidamente, né? Então não é opção beber aquilo, é falta de opção que me obriga a beber aquilo. Então, no Brasil, nós temos, se você colocar aí a quantidade de doenças que são transmitidas direta e indiretamente por água não potável, é imensa. Tá? Desde infecções intestinais, enfim, há várias outras que estão ligadas diretamente à água suja. Então, a falta d'água e a água suja matam tanto quanto qualquer outra forma de morte no mundo. Isso é um fato muito sério. Um outro ponto que eu queria falar para vocês aqui, a ideia dessa aula de fato é para trazer ideias possíveis, um panorama geral sobre a questão da água no mundo, para que você tenha essa base, né, para de repente escrever sobre isso. É o seguinte, esse consumo de água, de onde vem? Tá? A gente estava até comentando aqui antes dessa aula, que muitas vezes a gente fala assim, vamos, tome banho, reduza a quantidade de horas no banho, desliga a torneira quando estiver escovando os dentes. Todas são medidas interessantes, são medidas preservacionistas, né? São medidas até ligadas à própria consciência. Mas entre 75% e 85% da água do Brasil é consumida por agronegócio e indústria. Então, na verdade, por agronegócio, junto à indústria, chega perto dos 90%. O consumo doméstico brasileiro, e no mundo como um todo, por mais que seja significativo, ele é insignificante em relação à questão do uso para a produção. Então, a melhor forma de reduzir o consumo de água não é só por essas práticas sustentáveis de diminuir o consumo doméstico,
mas é, como um todo, a diminuição do próprio consumo. Porque existe o que a gente chama de água virtual. A água que você não vê. Essa imagem não ficou muito boa, mas coloca na tela aí. 10 litros de água são utilizados para a fabricação de um papel A4. 1.000 litros de água são utilizados para 1 litro de leite. 1.700 litros de água são utilizados para a fabricação de uma barra de chocolate. Olha só, quase 2.000, volta para mim aqui, quase 2.000 litros de água utilizada na fabricação de uma calça jeans. Mano, é muita coisa. Isso por quê? Principalmente porque tem a parte de lavagem, de pintura, uma série de coisas, uma quantidade absurda. Ó. 15.000 litros de água na produção de 1 quilo de carne. Então você tem água em tudo, produção de computador, produção de aparelho telefônico, de celular, de carne, de manteiga, de tudo. Então entende que essa água que a gente não vê, ela consome uma quantidade de água muito superior ao consumo de água que a gente vê. Então imagine aquele desperdício que você vê na sua rua, que dá uma dor no coração, assim, cara, como é que tanta água limpa está sendo jogada fora? Imagine que aquele número é insignificante perante ao o que é desperdiçado ou que é usado na fabricação de produtos que consumimos no nosso dia a dia. E eu não estou dizendo para você, para que você torne esses hábitos de forma inconsciente ou algo desse tipo, ou use como justificativa. Não, porque, de fato, o desperdício de água em casa, ele tem um impacto principalmente doméstico, né? Doméstico, comunitário. Então leva a falta d'água na tua comunidade ou algo desse tipo. Sem falar que por conta da má distribuição de água, algumas cidades brasileiras, algumas regiões, de fato, carecem de água do ponto de vista quantitativo mesmo. E aí esse desperdício, ele vai afetar por conta dessa má distribuição. A grande questão é que onde é que está o agronegócio brasileiro? Principalmente no centro-oeste e na região amazônica. Tem alguém da Amazônia aí? Dá um alô para mim a propósito. Diz aí de que cidade você é. Você está assistindo essa aula de onde? Na tua cidade tem desperdício de água? Escreve para mim aí, sim ou não. Dá um exemplo aí. Então, vamos pensar e refletir sobre isso. De qualquer forma, precisamos, de forma mais racional, usar isso. Deixa eu dar uma prática, um exemplo tranquilo que eu fiz em casa. Eu adoro planta. Eu sou planta maníaco. E aí, lendo as coisas na internet, eu me incomodava muito com a água que sai da máquina de lavar. Aquela primeira lavagem ali, cara, enche, passa 5 minutinhos ali e aquela água toda vai embora, né? E aí, aquela mangueirinha eu adaptei para um balde grande e que aquela água da primeira lavagem dá para encher aquele balde e ali puxo uma mangueirinha, eu uso para lavar o quintal, moro em casa, para aguar a grama, as plantas. Eu vi artigos que dizem que essa água não é ruim, a reutilização de água cinza, né? O que é chamado de águas cinzas são essas águas que saem de máquina de lavar, de pia de banheiro, de pia de lavar louça, e tem aquela água negra, que aí de fato ela não pode ser reutilizada, que é a água que sai de esgoto, algo desse tipo. Mas água de chuveiro, que vai ali pelo ralo, com espuma, aquilo ali, se fosse bem adaptado, poderia ser utilizado para diversas finalidades. Então é importante ter essa visão de reuso, sabendo que boa parte da água, de fato, ela vai embora com o agronegócio e com a indústria. Tranquilo, gente? Agora, se liga nesse mapa aí, coloca na tela. Vejam, esses pontos em vermelho, ao que ele está dizendo, são áreas que enfrentam maior falta d'água, escassez de água até 2050. Bora identificar essas áreas. Volta aqui para mim. Primeiro ponto, continente africano. Você está vendo aqui a parte norte da África. A gente tem o deserto do Saara ali. Só que abaixo do deserto do Saara, nós temos uma região... O deserto do Saara tem uma fraca população, né? Tem uma população, assim, uma área anecúmena. Fraca densidade demográfica.
Inclusive tem uma aula de população minha aí no Acelere, tá? Procura aí se você não assistiu, foi a minha primeira aula aqui. Só que abaixo do deserto do Saara, nós temos uma região chamada de Sahel, ou Sahel, S-A-H-E-L. Essa é uma região extremamente populosa, é uma área de alta densidade demográfica e é uma região carente em água potável. Então você pode usar como dado a região do Sahel, fora a região também que margeia os desertos. Aqui embaixo, por exemplo, eu tenho o deserto do Atacama, aqui na Namíbia. Atacama o quê? Atacama é no Chile. Kalahari e Namíbia, aqui nessa região. O deserto do Atacama também, tá vermelhinho aqui, ó, na região do Chile. O semiárido nordestino, veja que também é uma área que sujeito a maior falta d'água. O Oriente Médio como um todo. Olha a Índia também. Cara, vê que interessante. A Índia, toda essa região do Sudeste Asiático, Índia, Bangladesh, Paquistão, eles sofrem influências do clima de monções. As monções de verão produzem muita chuva para essa região, com alagamentos, com deslizamentos, com grande destruição. Mas em contrapartida, as monções de inverno produzem aqui nessa região do Sudeste Asiático muita seca, problema. Então veja que interessante, essa região que no verão sofre por conta do excesso d'água, as monções de verão levam muita chuva ali para aquela região. No inverno, estruturalmente, é uma região desprovida de chuva e como é uma região que a população supera 1 bilhão de habitantes, você sabe que a Índia é a segunda maior população do planeta, por enquanto, vai se tornar a primeira, então é uma região problemática, fora o Oriente Médio como um todo aqui, que é uma região de clima árido. Mas veja que interessante, algumas regiões aqui no interior dos Estados Unidos, as regiões desérticas aqui no México. Então o que esse mapa está revelando é o seguinte: a escassez hídrica já é ou será uma realidade nesses lugares em vermelho, seja por conta de fatores estruturais, falta de chuva, falta de rios, isso tende a se agravar com as mudanças climáticas, algumas áreas vão sofrer com secas severas, seja por fatores socioeconômicos, porque é outro ponto que a gente precisa perceber. Como é que você pode imaginar que na Amazônia tem pessoas que não têm acesso à água potável? Vê que loucura! No lugar que tem mais água no mundo, tem pessoas que não têm acesso por falta de rede de distribuição, velho. E o cara, muitas vezes, é obrigado a usar uma água de um rio ou algo desse tipo. Então, a escassez hídrica, a hora vai estar relacionada com esses fatores estruturais, climáticos, ligados à própria escassez palpável mesmo, a falta física, ora, com esses fatores socioeconômicos. Ou seja, a falta por não ter condições de recursos para o uso. Se a gente fizer um paralelo, quem mais consome água, a gente vai perceber que quanto maior a renda per capita, ou seja, a renda por pessoa, maior é o consumo per capita de água. A água está relacionada diretamente com a renda, né? Então, logo, tu pega os Estados Unidos, a quantidade de água consumida por um americano é gigantesca quando se comparado a um africano, por acesso econômico. Então, ele tem acesso ali, então ele vai impactar muito mais nesse consumo, nesse desperdício, um europeu, por exemplo, do que uma galera aqui do sertão do Nordeste. Então é importante. Fazer uma observação também, tá? Sobre duas situações. Na verdade, a desertificação, você já ouviu falar? Existe desertização. Desertização é um processo natural de formação de desertos que está relacionado a N fatores naturais, mas eu não estou falando de desertização. Eu estou falando de desertificação. Ação. São ligados a ações humanas, a ações antrópicas, que atuando ali em algumas regiões, em virtude do desmatamento,
da perda da capacidade produtiva do solo, enfim, uma série de coisas tem contribuído para diminuição física da água em lugares que já são propícios a serem secos. É o caso, por exemplo, do nosso semiárido. Muitas áreas do semiárido nordestino que já sofrem com a escassez hídrica, sofrem com a desertificação e a probabilidade, a possibilidade dessa crise aumentar. Então é importante ter esse panorama aqui na cabeça. Veja que interessante, a Austrália, aqui no cantinho do mapa, ela aparece aqui como menor falta de água. Mas é interessante que a Austrália, metade dela é composta por desertos, né? Mas veja como o acesso econômico permite esse acesso ao consumo mesmo quando ele é escasso numa região. Tranquilo, gente? Vocês entenderam aí esse contexto? Agora, para a gente entrar na nossa reta final, fazer uma aula mais enxuta aqui, olha que interessante esses prints aqui que eu coloquei, ó. Consumo de água contaminada mata mais de 3 milhões de pessoas por ano. De acordo com as Nações Unidas, algumas regiões, só para reafirmar o que eu falei, África, Ásia, América Latina, o número de poluentes encontrados na água tiveram um aumento de 50%. Ó, uma particularidade aqui para vocês. Eu moro aqui no Recife, e assim, eu acho que como todas as capitais brasileiras, em período de chuva, a gente sofremos com problemas de alagamento, né? Transbordamento de rios e alagamento das ruas, em alguns pontos específicos da cidade. Acho que na sua cidade deve de repente sofrer com isso também. É um problema típico da urbanização. Mas não sei em outras capitais se funciona dessa forma, mas em muitos bairros do Recife, o Recife é cortado por rios, né? Rio Capibaribe, Rio Bibiribe. Esse transbordamento faz com que essa água suja, poluída, ela fique muito próximo das casas, muito próximo das pessoas. E muitas vezes esse contato é até involuntário. Mas o que eu queria relatar é o seguinte: às vezes a falta de conhecimento, a ignorância do ponto de vista da falta do saber, de achar que tudo é graça, que tudo é brincadeira. Já vi várias pessoas na minha cidade brincando de mergulhar em canal cheio, em poça de água suja, querendo nadar na rua para gravar vídeo para rede social, atrás de like, isso, aquilo, outro, e o cara tem contato com água suja, muitas vezes, sem imaginar das consequências que aquilo pode ter. E se o cara percebe que o consumo de água contaminada pode matar, é complicado, né? Às vezes esse consumo pode até ser involuntário. Olha o outro aqui, ó. Falta de água de qualidade mata uma criança a cada 15 segundos no mundo. A água é um grande solvente universal, né? Imagina você pegar 1 litro de água suja, tu pega num canal ali, 1 litro de água, uma garrafa de água. Se tu coloca aquele 1 litro de água suja em 50 litros de água limpa, tu contaminou os 50 litros, né? Ela vai conseguir dissolver e ali esse poder de contaminação é muito forte, né? Água contaminada mata mais do que violência, alerta a ONU, segundo o relatório. Então, entendam que é uma problemática muito séria, que pode aparecer na tua prova em diversas vertentes, mas, sobretudo, é importante te alertar para a vida a respeito de uma situação como essa. De repente, você pode ajudar alguém no dia a dia. Rapaz, não faz isso não. Estou apresentando uma estatística como essa. Enfim, de repente pode salvar a vida de alguém. Beleza? Um outro ponto que eu queria relatar aqui é o seguinte. Além da contaminação orgânica, química, que é muito comum, né, nas grandes cidades, em virtude do despejo de esgoto sem tratamento in natura, temos também um problemaço que o mundo ainda não se preparou para resolver,
que é a contaminação física. A cidade também sofre com isso. Mas imaginem que a maior parte dos rios, eles possuem drenagem exorreica. Exorreica, eles vão em direção para fora do continente, né? Eles vão em direção ao mar. Ou seja, quase tudo que vai para o chão, vai para um rio, ou é coletado ali por uma área de coleta pluvial, de água de chuva, vai para um rio e do rio vai para o mar. Fato. O fato é que as correntes oceânicas acabam muitas vezes, em alguns lugares propícios a isso, levando esse material, esse lixo sólido, não biodegradável, fora a contaminação por matéria orgânica, mas levando para distante da costa. E, cara, parece impensável, parece uma coisa extraordinária do ponto de vista negativo, né? Como isso pode acontecer? Mas lugares remotos, isolados, distante das maiores civilizações, distante das maiores populações, ilhas isoladas no oceano, sofrem com problema de lixo, velho. Existe uma grande, eu vou chamar assim, uma grande ilha de lixo com dimensões maiores do que a França, que estão ali circulando no centro do Oceano Pacífico. Perceba que o Oceano Pacífico, ele banha as 3 maiores economias do planeta, né? Estados Unidos, China e Japão. Então são 3 grandes potenciais consumidores. Então parte desse lixo ele vai para a costa e da costa as correntes acabam levando e concentrando nessa montanha de lixo no meio do Oceano Pacífico. Veja que coisa maluca. A que nível nós chegamos? Um estudo revelou, veja que interessante, gente, um estudo revelou que se nada for feito até 2050, metade do século, o peso, a massa inorgânica, em virtude do lixo presente nos oceanos, vai superar a massa do que é orgânico. Imagine que vai ter mais lixo, vai ter mais plástico do que peixe, em outras palavras, em 2050, até 2050, se nada for feito. O problema desse plástico, fora o que já é visível, olha aqui que tristeza, coloca aí na tela, já está na tela aqui, né? Um lacrezinho de refrigerante que você está vendo aqui, que a tartaruga cresceu ali, deformada, né? Olha o que foi encontrado aqui no interior dessa ave mergulhador aqui, que é uma bicicleta no fundo do mar. São coisas assim absurdas, mas tem uma outra coisa tão pior quanto isso, que está relacionado com isso. O microplástico. Mano, vai acabar essa aula já já. Coloca lá, microplástico. O problema do microplástico. E por que esse é o problema? É simples. Você não vai comer conscientemente uma tampinha de refrigerante. Você que está assistindo essa aula não vai... Ah, que delícia, eu vou comer aqui uma tampinha de refrigerante. O que é visível do plástico, como seres racionais, diferente desses animais que comem pensando que é algum alimento ou algo desse tipo, você não vai comer. Só que com o passar do tempo, parte desses plásticos vão sofrendo ali em relação à questão da radiação, estão ali flutuando pelo oceano, vão se degradando. Alguns não degradam, né? Se a gente imaginar que uma garrafa de plástico ela pode levar até 200 anos para se desintegrar, possivelmente a primeira garrafa produzida ainda está por aí, de plástico, tá? Mas parte desses plásticos eles se desintegram em pedaços tão minúsculos, mas tão pequenos, que eles se tornam diluídos na água. E aí vai para dentro de um peixe, o peixe é a base da nossa alimentação, vai para dentro de produtos. Recentemente já foi descoberto aí microplástico dentro de organismo humano. A que ponto nós chegamos? Estamos comendo invisivelmente plástico. Vê que loucura, gente. Então, perceba que cuidar dos mananciais, cuidar do lençol freático, mantendo a permeabilidade
do solo, para que a recarga do lençol freático aconteça, né? A galera tem essa mania desenfreada de tudo que vê. Bota cimento e bota cerâmica, bota cimento e bota asfalto. E a água que está no subterrâneo, ela precisa dessa recarga, né? Então, cuidar no que a gente joga de lixo na rua, porque isso... a gente não para pensar, mas pode parar num oceano, um canudo, por exemplo. Para que tu vai pegar um refrigerante, vai pegar um canudo, sei lá, velho, pega um copo de vidro, sei lá, velho, tem tantas formas de a gente economizar, contribuir para o meio ambiente, não só no dia 22 de março, que é o dia da água, o dia que a ONU criou para alertar sobre essa problemática. Na verdade, se a gente deixar para tratar de assuntos ambientais só em datas ambientais, a gente nunca vai sair do canto, né? Isso tem que ser inserido nos nossos hábitos diários. Então, essa aula inicial aqui era para te alertar, para conversar um pouco sobre esse panorama geral. Ainda teremos a aula, eita, quase que não sai, específica sobre hidrografia, rios, enfim, para te dar essa base de técnica sobre o assunto. Espero que tenha te ajudado não só a aprender para o Enem, mas que você acabe essa aula e reflita, ou pelo menos vai procurar no YouTube, no Google, mais sobre o assunto para tu dizer, cara, realmente o que o professor falou aí, enfim, é algo que a gente precisa despertar pro tema, beleza? Quer conversar comigo, quer trocar uma ideia? Rocha Geografia no Instagram, tá? Não esquece também de tirar uma fotinha aí, marcar no Acelere e no meu Instagram, e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço, fica com Deus, gente. Vai dar certo!